Esses são os nossos minutos devocionais e nessa manhã nós vamos olhar para esse versículo que está lá no capítulo 1 dos Salmos. A verdade, esse ano a gente teve aqui em janeiro mais uma edição daquela temporada, né, que a gente costuma fazer em janeiro, temos feito de Salmos para o novo ano. A gente já olhou o Salmo 1 esse ano, no domingo à noite, a gente olhou ele de ponta a ponta. Mas hoje é um domingo muito especial, porque é o dia da Bíblia, é o dia da Palavra de Deus. E nós separamos esses 2 primeiros domingos de dezembro para falar, para destacar, para trazer ênfase à Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje, principalmente nesse domingo, que configura aí o dia em que a gente comemora o dia das Sagradas Escrituras. E eu quero trazer reflexão aqui, olhando para esse versículo 2 desse Salmo, que é tão conhecido, tão parte aí do nosso acervo, daqueles que ficam mais destacados na nossa mente. Salmo 1, quando ele diz, não é: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está estipulando ali um perfil de um homem que é feliz por não participar dessas coisas. Mas a ideia desse primeiro versículo, ela continua quando a gente chega aí nesse segundo versículo, quando ele vai dizer assim, não é? Ainda dizendo sobre o bem-aventurado do versículo 1: bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, não é? O tema dessa manhã aqui a gente vai refletir é sobre o prazer na lei do Senhor. Algo muito importante, algo que tem tudo a ver com a gente, deve ter tudo a ver com a gente, que somos o povo da Bíblia, das Sagradas Escrituras, não é verdade? Algo que a gente tem se lembrado aqui nesses 2 domingos é: olha, se algo por consciência, por ideia assumida na nossa mente, no nosso discurso é tão real do ponto de vista em dizer assim, é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras, é ali que Deus se revelou a nós, é ali que eu encontro com aquilo que Deus fez chegar e fez estar disponível para a gente. E se Deus, Ele de fato, de verdade, Ele é importante para nós, a gente deve ter o maior apreço pela palavra de Deus, a maior consideração, né? Chamado livro de cabeceira. E a ideia aí não é assim: eu valorizo muito a palavra de Deus, tanto é que eu deixo ela lá em casa intocável. Não faz o menor sentido, né? Por quê? Que valor terá a Bíblia fechada ou aberta no Salmo 91 na sua estante, sem que você desfrute de tudo aquilo que ela proporciona para a sua vida? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você trazer ela com o maior esmero na casa do Senhor e andar com ela debaixo do braço e ela não ter essa importância, essa caracterização especial na sua vida. É disso que nós estamos falando aqui nesses dias, nesses 2 domingos. Quando nós falamos sobre algo no qual a gente tem prazer, tem a ver com algo que a gente quer muito bem, que a gente tem o maior apreço, a maior consideração, algo que a gente faz questão. Se a gente tem prazer de ir a algum lugar, a gente quer ir a esse lugar todas as vezes em que a gente pode estar lá, não é? Se a gente tem o prazer de uma amizade com alguém, a gente faz questão de ver essa pessoa quantas vezes, o máximo que a gente possa, porque ela é de grande importância para nós. Se algo, alguma experiência, alguma situação, ela é prazerosa para nós, nós vamos em busca de experimentá-la o máximo de vezes possível, porque isso é algo que nos faz bem, isso é algo que alegra, isso é algo que nos agrada. Então, falar sobre a lei do Senhor, uma lei que nos traz esse prazer, tem a ver com essa realidade que a Bíblia deve ter na nossa vida. E vou dizer para você, isso não é uma coisa de uma frase que você afirme, tem que ter a ver com algo que você vive. Você precisa pensar nisso, não é? Algo que eu chamo a atenção aqui é que esse versículo ele vai dizer tudo isso. Essa característica, olha, o seu prazer está na lei do Senhor, não está dizendo assim, olha, é algo que você deve viver, não é isso. Ele está dizendo que isso é a consequência natural daquele que está no caminho do Senhor, não é? Ele está contando assim, aquele que é feliz
feliz de verdade, feliz de uma forma profunda, deixa eu contar um pouco sobre essa pessoa. E uma das características que ele vai falar é: essa pessoa, ela tem o seu prazer na lei do Senhor. Jeremias 6,8, o profeta ali está fazendo uma série de advertências, de chamada de atenção ao povo. E quando o profeta vai falar sobre os motivos e razões pelos quais o povo falhou, o povo debandou, ali o profeta fala no versículo 6:10, perdão, versículo 10, capítulo 6, vai dizer assim: olha, eles perderam o prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor perdeu o ser especial. E isso é algo que eu chamo essa atenção nessa manhã, porque, veja, às vezes a gente convive, a gente no dia a dia às vezes se encontra com alguns cristãos, dos quais a gente pode conversar com eles 5 horas, e conversando 5 horas a gente vai ter a oportunidade, infelizmente, de notar que toda a fala daquela pessoa não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é muito sério, porque se a palavra de Deus ela é especial, ela tem parte na minha vida, ela vai transformar a minha vida, e transformando a minha vida, isso resultará, não é que eu vou decidir falar, isso resultará em tudo que eu faço, e do que eu falo, refletirá da palavra de Deus que faz parte da minha vida. Só que você tem um outro pessoal que às vezes quer produzir isso na marra, é o pessoal do evangeliquez, sabe? Pessoal com frase de efeito, palavra de força e tal, e é forçado também, não é genuíno. Pega muito mal quando você vê que a pessoa está cheia de uma religiosidade verbal, mas aquilo não é uma essência do coração. E a gente vê muito disso também, gente que quer demonstrar de uma proximidade com Deus por meio de palavras, mas que aquilo ali é uma coisa produzida, humana, não é genuína, sabe? Mas como é profundo quando a gente se encontra com alguém em que numa conversa, num relato, num contar de algo que aconteceu na semana, numa troca de ideias, numa brincadeira, no dividir de uma situação, não é que você esteja falando de um assunto da palavra de Deus estritamente, não é que você esteja falando sobre algo da igreja, mas você vê que a Bíblia faz parte daquela pessoa. E eu chamo a atenção disso porque isso é uma consequência de quem tem prazer na lei do Senhor, porque medita nela de dia e de noite. A gente sempre destaca isso, meditar na Bíblia de dia e de noite, não significa você ter lá 24 horas debaixo do seu braço, e a cada frase você buscar encaixar um versículo, você não viver outra coisa. Significa que o tempo todo, aquela palavra que você tem acesso e contato, ela está transformando a sua vida, e você tem prazer em enxergar da verdade bíblica que você absorve no acontecer da vida e vice-versa, e isso acontece o tempo todo. Então é por isso que é maravilhoso quando você vê uma pessoa da qual você constata e fala assim: essa pessoa ela tem uma vida com Deus intimamente ligada ao prazer da palavra. Isso é maravilhoso. Esses dias eu vi um podcast que me chamou muita atenção. A gente às vezes tem muito preconceito e resistência a alguns artistas, né? Porque a maioria deles realmente viram midiáticos, realmente viram um negócio, viram um business, vira grana, e o pessoal às vezes tem muito evangeliquez, não é? Ou às vezes tem algumas coisas que foge daquilo que a gente entende que seria o melhor. Mas um dia desses eu assisti um podcast que eu falei assim: eu vou ver esse podcast de novo, vou fazer questão de ver. Porque em cada fala que aquela pessoa falava, eu via ali a marca distinta de alguém que vive com Deus. E não tem coisa mais maravilhosa do que você perceber isso na vida de alguém. Você via que a pessoa que estava provocando a entrevista fazia algumas perguntas meio de mercado, sabe? Essas perguntas de mídia, essas perguntas para causar, para dar manchete e tal. E a pessoa, sem ser grosseira, sem ser ríspida, ela trazia uma resposta assim, de alguém que vive com Deus, de alguém que ali já reflete uma memória bíblica, de alguém que experimentou algo profundo com Deus, e chega e apresenta aquilo com naturalidade. E assistindo e ouvindo isso, eu pensei assim: olha que coisa maravilhosa, isso é algo tremendo na vida dessa pessoa, e isso encanta quem está de fora acompanhando também. Porque eu via que até a pessoa que estava promovendo o podcast,
ele fazia as perguntas meio num dado viés, objetivando os objetivos das redes sociais, por aí vai, aquela coisa do volume, das redes e tal. E quando ele fazia essa pergunta, ele recebia uma resposta totalmente bíblica, totalmente cristã, totalmente piedosa. Ele falava: puxa, é isso, né? E ele que é uma pessoa cristã. Então eu digo isso porque o ambiente, pensa num ambiente onde um povo caminha junto, um povo que tem prazer na lei do Senhor. Porque às vezes a gente pensa que a gente vai ser edificado pela palavra de Deus apenas quando a gente a lê. Nós diretamente estamos lendo ela em casa, nosso devocional. Não, tem tremenda importância. Nessa semana ainda conversava ali com o Lucas Quatarlini sobre isso. Que grande importância há nesse prazer da contemplação, nesse tempo de qualidade com Deus, e nada pode nos tirar dessa realidade. A gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Mas a gente também aprende sobre a palavra de Deus uns com os outros. Quando a gente vê alguém citando a palavra de Deus, quando a gente vê alguém vivendo a palavra de Deus, quando a gente vê alguém, sabe, experimentando na própria vida uma demonstração de um texto bíblico, de um episódio bíblico, teve a ver com alguém que aconteceu lá atrás, que alguém escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, mas você vê ali e você fala assim: olha, isso se equipara àquilo que eu já li na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que eu ouvi pregado numa mensagem também, e por aí vai, não é? Então, irmãos, nesse dia da Bíblia, pense o quanto você tem prazer na lei do Senhor. Pense no quanto a palavra de Deus ela é agradável, ela é algo que te encanta, ela é algo que toca o teu coração, porque a palavra de Deus, ela é o que há de mais especial deixado de Deus por nós, sabe? Das muitas outras coisas, nós cristãos, protestantes, evangélicos, a gente tem um maior apreço, porque a Bíblia é tudo para nós. Ela representa aquilo que Deus nos deixou, e algo que veio do próprio Deus. Tem que ser algo que a gente tenha um maior amor, um maior carinho, a maior convivência e relacionamento, e permitir-se ser transformado por ela a cada dia, a cada momento. Então que assim, nesse dia da Bíblia, a gente reflita sobre isso. Se você olha para você mesmo e você não se percebe como alguém que tenha tanto prazer na Bíblia, ore a Deus, fale: Espírito Santo, me ajude a encontrar o jeito certo, então, de ler a Bíblia, de separar um tempo para a Bíblia, de estudar a Bíblia com alegria, com gosto, de gostar de estudar a Bíblia, de ler a palavra de Deus, sabe, falar assim: eu vou dominar esse livro, eu vou ler de capa a capa, eu vou reler os evangelhos por quantas vezes eu puder, enquanto eu estiver aqui eu estarei lendo, porque a cada leitura profunda, com o coração aberto, quanta coisa especial do Senhor tem para as nossas vidas, não é? Tenhamos prazer na lei do Senhor, amém?